Meus queridos, de novo eu molhei o papel. Eu fiquei tão nervosa que eu fiquei de boca seca e tive que me servir de água e deu um desastre lá, deu outro desastre aqui. Fiquei nervosa porque eu gostaria de estar lá no meio de vocês. Lá é o meu chão. Eu não gosto dessa pompa e circunstâncias e peço muita desculpa a essa egrégia assembleia por vir desse jeito, tipo chinelão, porque eu não sabia que era uma coisa tão solene e tão maravilhosa. Então desculpem, porque eu denegri a imagem da assembleia, lamento muito, tá? Espero poder suprir com a minha colaboração. Eu, habitualmente, quando falo para grupos, além de gostar de falar no meio da turma, caminhando, espontaneamente, é a primeira vez na minha vida que eu leio algo de alguma palestra. E fiz isso porque eu estava muito preocupada, muito angustiada, porque o professor Zezinho tinha dito que era junto à Câmara dos Vereadores, tá, até aí tudo bem, mas de repente apareceu o doutor Calado, doutor Início, mais tanta gente com tanto título tão importante, e eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer no meio dessa turma? Então eu fiquei muito preocupada, porque habitualmente, quando eu dou palestra, eu me perco. Me perco porque eu tenho dentro da minha cabeça congestionados, décadas e décadas de vivência, já que eu estou com 79 anos de idade, e eu tenho uma ânsia angustiante, um desejo imenso de, antes de ser levada à sepultura, poder passar adiante um pouco dessa minha experiência, porque foi adquirida com a graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, e é uma riqueza realmente, não minha, mas adquirida pela graça de Deus como dom, que eu gosto muito de passar adiante, de transferir, sem querer nenhuma remuneração em troca. Faço realmente por puro amor a todos os que puderem ouvir e daí auferir algo. Então eu peço a vocês assim, desculpa por eu ler, coisa que eu nunca fiz numa assembleia. Deixa-me ver o horário, 15 para as 9, eu tenho que cuidar porque eu habitualmente me passo na jogada. Eu sou capaz até de esquecer porque a minha memória já está no quase Alzheimer. Minha gente, há poucas semanas atrás, no fim de setembro, um menino de 4 anos, lá da região onde eu resido, de Cacupé, a nossa região. O menino de 4 anos morreu afogado numa piscina. Foi uma comoção geral e maior ainda para aqueles que participaram do velório e viram aquela criancinha morta, vestidinha de Batman, a roupa predileta do meu netinho da mesma idade, e rodeado de seus brinquedinhos favoritos. Não havia palavras para consolar esses pais, não há conforto para tamanha dor. Mas esta criança, durante 4 anos, foi amada, foi feliz, e gostava muito de correr atrás das borboletas, motivo provável do seu acidente de cair na piscina. No entanto, quem lamentará a morte ainda mais prematura de um bebê não nascido, provocada por infeliz decisão dos próprios pais, sem ter sequer chance de sentir-se amado e, feliz, alegrar-se correndo atrás de borboletas. Absurda, vergonhosa, para não dizer ridícula, é a necessidade desse nosso encontro, cujo tema pretende definir se o aborto provocado é um direito e não um assassinato. Parece
que uma onda de insanidade paira no ar quando se faz necessário relembrar conhecimentos adquiridos nas aulas de biologia, principalmente agora em que, há mais de meio século, os estudos de genética confirmam verdades científicas há muito estabelecidas, reconhecendo que desde a concepção, cada ser humano existe como indivíduo único e irrepetível. Assim, não há quem, tendo passado pelo ensino médio, não tenha aprendido que na união dos gametas, espermatozoide e óvulo, surge, no momento desta união, uma nova vida, com toda a programação genética que definirá a cor dos seus olhos, da sua pele, o formato do seu nariz, o tipo de cabelos, o modo de sorrir e se pertencerá ao sexo masculino ou ao sexo feminino. Desde este momento, a programação genética existe neste ser, nesta pessoa, neste indivíduo único. Eu sou eu desde o momento da minha concepção, quando aquele espermatozoide do meu pai, que se uniu ao óvulo que me gerou, definiu que fosse eu e não milhões de outras probabilidades de ser qualquer outro irmão dos meus 12 irmãos. Desde o momento dessa união desse espermatozoide com essas características genéticas que me definiram, com aquele óvulo, com aquelas características que me definiram também, desde aquele momento eu sou eu. Científica e verdadeiramente, eu sou desde aquele momento. E qualquer ato voluntário de alguém para impedir que eu continue a viver é, sem sombra de dúvida, um homicídio, um assassinato. E eu sou a mesma pessoa que estava naquela primeira e única célula que me formou na união dos gametas do meu pai e da minha mãe. Dizer que a mãe tem direito de encomendar o assassinato do próprio filho não nascido por ser dona do seu corpo constitui uma aberração científica. Meu DNA não é o DNA da minha mãe. Somos duas pessoas diferentes e eu não faço e nunca fiz parte do corpo da minha mãe, que agora já está decomposto, uma vez que decorreram décadas desde o seu falecimento. É, pois, fácil entender e rejeitar cientificamente tal motivo alegado para matar o próprio filho, assim como é repugnante a ideia de os pais matarem seu filho adulto. Entretanto, existem formas insidiosas para chegar a tal aberração através de pequenas e esporádicas permissividades que vão se avolumando a partir do momento em que se questiona se a vida é ou não um bem inviolável, se a vida é ou não de valor absoluto, independente da idade, da produtividade, etc.
Assim, inicia-se o indevidamento inicia-se pelo indevidamente chamado aborto terapêutico. Constitui o aborto terapêutico um flagrante desrespeito ao juramento de Hipócrates, formulado obrigatoriamente pelos médicos na sua colação de grau. Em 32 anos de exercício profissional, atendendo dezenas de milhares de clientes no exercício da ginecologia, nunca, jamais encontrei verdadeira necessidade de tal procedimento realizado ou indicado por colegas, e a indicação desse procedimento tem, em geral, motivos egoísticos, uma vez que uma gravidez de alto risco exige maiores cuidados, maiores conhecimento e preocupação constante por parte do médico. As colocações da necessidade do aborto dito terapêutico, porque a mãe foi submetida a procedimentos como raio-x ou determinados tratamentos, que isto talvez possa ter prejudicado o concepto. Esses prejuízos, se chegarem a existir, nunca serão comparados ao prejuízo da morte do bebê. Todas as possibilidades de alterações do bebê a partir de medicamentos são sempre inferiores à própria morte. Conheço casos em que foi indicado aborto terapêutico devido à rubéola que a mãe sequer contraiu. Os filhos tiveram rubéola, a mãe não teve. E foi indicado o aborto terapêutico e ela provocou este aborto, o médico e ela provocaram esse aborto porque o bebê poderia nascer com deficiências. Ora, não teve rubéola, não teria. Se tivesse rubéola antes do 3º mês de gravidez, o bebê poderia ter 80% de chance de normalidade total, contra 20% de chance de ter malformação, que poderia ser até um lábio leporino facilmente corrigido por cirurgia plástica. E claro que isso não é impossível comparar isso com a morte do bebê. O sofrimento de um lábio leporino é extremamente inferior ao sofrimento da morte. E é inadmissível que se condene à morte os 80% dos bebês que nascerão sadio, porque 20% podem nascer com defeito. Então, do ponto de vista médico, é algo execrável, é uma coisa inadmissível e que vai contra o seu juramento, que, em vez de ser o juramento de Hipócrates, passa a ser um verdadeiro juramento hipócrita. Depois vem o quase unanimemente aceito aborto pós-estupro. No Brasil, a única pena de morte que o juiz pode decretar é a pena de morte da criança concebida em tal violência. O estuprador geralmente sai quase impune para repetir tais atos e a mulher se torna vítima não apenas do estupro, mas também da humilhação de ser considerada culpada de sedução, principalmente se o estuprador dispõe de recursos para pagar bons advogados. Acrescentar ao sofrimento inigualável do estupro o sofrimento físico e mental do aborto está longe de ser solução para qualquer mãe. Considerar que a criança concebida em tal violência e rejeitada pela mãe
terá sérios problemas psicológicos, não corresponde ao que acontece na realidade, pois, segundo uma clássica frase em psicologia, o importante não é o que fizeram ao homem, mas o que o homem fez com aquilo que lhe fizeram. Conheço uma jovem muito lindinha, muito querida, admirável, perfeita, maravilhosa, encantadora, que faria invejar, que poderia dar inveja a muitos pais que estão atrapalhados com filhos bem planejados. Esta menina foi concebida num estupro e a família que o adotou rodeou de tal amor e tanto carinho que se tornou esta maravilhosa jovem. Modernamente, devido à ultrassonografia e outros testes, considera-se a validade do aborto após diagnóstico de malformação. E eu pergunto, por acaso discute-se a validade de os pais matarem o filho que ficou paralítico após um acidente de moto? Explora-se muito o reconhecimento do grande sofrimento da mãe ao saber que carrega no ventre um filho com microcefalia ou anencéfalo. Sabe-se que o anencéfalo não sobreviverá. Então, por que não aguardar a sua morte natural, numa dinâmica profunda de amor mãe-filho? Seria acaso mais consolador a mãe saber que provocou a morte prematura deste filho, mais prematuramente, para mais depressa se livrar dele? Não seria consolador saber que durante vários meses, e quem sabe durante algumas horas após o seu nascimento, deu todo o amor que tinha e poderia dar a este filho? Estas aparentemente pequenas brechas nas quais a vida não é considerada como valor absoluto, são como um desvio pequeno nos trilhos de um trem, que, se não corrigidos a tempo, provocarão seu descarrilhamento. São como pequenas fagulhas capazes de provocar um grande incêndio. Sabemos, pela história, como o desprezo pela vida na Alemanha nazista começou com fatos pequenos e aceitos como aparentemente razoáveis, tais como a pureza da raça, eugenia, a mitigação do sofrimento, eutanásia, avançando até o surreal da Grande Guerra e do genocídio. Sabemos também que nos países em que o aborto foi aceito oficialmente, iniciou-se com a permissão até o 3º mês de gestação. Esse tempo, em todos esses países, foi logo ampliado até se chegar ao absurdo de permitir a morte, o assassinato do filho em qualquer momento, desde que ainda não tenha sido parido, a ponto de crianças chorando serem jogadas na lata do lixo. A prática do aborto é consequência da contracepção. Entende-se que contracepção é a rejeição da criança. Contracepção é o que retira do ato sexual a sua capacidade procriadora, diferentemente dos métodos naturais de planejamento familiar, nos quais
pelos quais, de modo inteligente, o casal usufrui de sua vida sexual no contexto de amor fecundo, escolhendo o momento adequado para ter ou não sua prole. Na contracepção, a rejeição da gravidez é facilmente seguida pela aceitação do aborto em caso de falha. Chega-se a colocar no rol dos contraceptivos métodos que são diretamente e apenas abortivos, como diversos tipos de DIU que não impedem a fecundação, apenas a nidação. As pílulas anticoncepcionais modernas também garantem a incapacidade de nidação pelo dismorfismo endometrial, quem quiser eu posso explicar depois o que é, caso a fraca dosagem das pílulas modernas não consiga impedir a ovulação, o que acontece com muita frequência. Constitui tudo isso o que nós denominamos de aborto oculto, porque invisível e direto. Estamos atualmente mergulhados em uma cultura antinatalista, em que a criança é vista como algo indesejável desde que o casal comprove a sua fertilidade tendo o primeiro filho. Hoje, raramente, o casal tem mais de 3 filhos e, se isso acontece, são ridicularizados ou hostilizados. Aqui eu abro um parênteses para narrar um episódio que me marcou. Em 1980, eu estava presente no primeiro Congresso Internacional para a Família das Américas, na Guatemala, onde se reuniram profissionais da saúde do mundo inteiro, liderados pelo casal Billings, e no qual uma das palestrantes era a Madre Teresa de Calcutá, que recém havia recebido o Prêmio Nobel da Paz no ano anterior. Quando a Madre Teresa de Calcutá vai à tribuna, tiveram que colocar um estrado de tão pequenina e mirradinha que ela é. Quando aquela mulher começa a falar aquele vozeirão e aquela força interior, foi algo simplesmente impressionante. E ela contou que estando na França, em Paris, durante 2 semanas, ela tinha muita saudade de ver algum bebê, porque ela não tinha visto nenhum bebê durante 2 semanas. Ela estava caminhando pelo Champs-Élysées e viu do outro lado da avenida uma senhora empurrando um carrinho de bebê. Ela ficou muito feliz e atravessou depressa a avenida para contemplar o bebezinho. Era um cachorrinho. Hoje as famílias preferem ter cachorro a ter filhos. Preferem criar gatos a criar filhos. Há uma incoerência hoje generalizada que obriga a uma libertinagem sexual, onde a castidade é vista como patologia, enquanto a consequência desse desenfreio sexual, que é a criança, é vista como poluente. E essa palavra, uma amiga ouviu do seu médico quando ela disse que pretendia ter mais filhos. Tal cultura é consequência de muitos fatores, mas tem sua origem na intensa propaganda neomalthusiana da anticoncepção, exacerbada em nosso meio a partir da segunda metade do século passado, originária da pressão dos países do primeiro mundo sobre os países mais pobres, como o Brasil. Em 1965, por ocasião do encerramento do 15º Encontro Anual de Ginecologia e Obstetrícia, foi fundada a Sociedade de Bem-Estar Familiar do Brasil, BENFAM,
cuja instalação no ano seguinte foi financiada pelo IPPF, ou Birth Control, sediada em Londres, financiada por grandes empresas como Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fulbright, etc. Essas fundações têm abatimento no seu imposto de renda quando direcionam parte do seu capital para a contenção da natalidade nos países subdesenvolvidos. Com muito marketing, a Benfam se espalhou pelo Brasil com esse grande apoio financeiro estrangeiro e foi mais tarde considerada oficialmente como de utilidade pública. Seus divulgadores iam aos colégios, que na época eram femininos ou masculinos, iam aos colégios femininos e distribuíam cartões que convidavam as adolescentes para consulta médica gratuita com prevenção de câncer, com prevenção de câncer. Eu recebi no consultório uma menina de 14 anos que veio para saber o que era aquilo que havia saído da sua vagina, mostrando-me uma carteirinha da Benfam com um DIU. Naquela época, o DIU ainda era proibido no Brasil por ser abortivo. A menina me informou que tinha ido com várias colegas após receberem o referido cartão e lá foram presenteadas com várias caixas de pílula anticoncepcional. Como se sentiu mal ao ingerir tal medicamento, voltou à ginecologista da Benfam, que lhe fez um exame e disse que ela podia parar de tomar aquele medicamento. Ela não sabia que lhe tinha sido colocado um DIU. As clínicas da Benfam, na época, também faziam gratuitamente, com financiamento estrangeiro, esterilizações, embora ainda proibidas no Brasil. Apesar de estarem infringindo leis brasileiras, eram beneficiadas como de utilidade pública. Em 1965, Lyndon Johnson, ao discursar perante os delegados da ONU, disse: mais vale empregar $5 na tarefa de limitar a população do que $100 em desenvolvimento econômico. Em 1968, o presidente da Comissão das Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos, o senador Fulbright, viram que a Fundação Fulbright é uma das financiadoras do IPPF, declarou que seu país deve investir nos programas de controle de natalidade antes de conceder ajuda econômica aos países subdesenvolvidos. Em 1967, Dom Fernando Gomes, arcebispo de Goiânia, perante a CNBB reunida em Aparecida, declarou que a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento, USAID, tentou subornar os bispos brasileiros para conseguir concordância com um programa de esterilização das mulheres brasileiras. Em 1968, o presidente Lyndon Johnson sancionou uma lei que prorrogava até 1970 o programa então vigente Alimentos para a Paz, do qual o Brasil era beneficiário. Esta lei determinava que tivessem prioridade os países que adotassem voluntariamente o controle da natalidade. A pílula anticoncepcional era então distribuída gratuitamente nas farmácias do então INAMPS, hoje SUS, sem necessidade de receita para quem fosse buscar. O DIU ainda era proibido por ser abortivo, até a década de 80. Quando aconteceu a questão do rolamento da nossa imensa dívida externa e tentativa de novos recursos do Banco Mundial, para grande surpresa, os postos do INAMPS passaram a colocar DIU
nas mulheres e as mulheres aos quais esse DIU era aplicado recebiam um belíssimo estojo no qual estava escrito: esse DIU é de cobre, por isso não é abortivo. Tal insensatez faz com que se imagine um diretor de zoológico colocar na jaula do leão um letreiro: este leão é manso, pode entrar. Estava agora com a aplicação do DIU, que antes era proibido por ser abortivo e independe do material do qual é feito, estava agora instalado oficialmente, em 1980, o aborto no Brasil. Apenas uma pequena abertura, apenas uma pequena brecha, apenas um pequeno desvio de trem, apenas uma fagulha perto do material inflamável. Hoje estamos sentindo as consequências. A pílula anticoncepcional provocou a chamada libertação da mulher e também a dissolução dos costumes a partir dos anos 70, com intensa propaganda da liberdade sexual, leia-se libertinagem, quando o sexo foi desvinculado do amor e da afetividade. A anterior errônea marginalização da mãe solteira ou da mulher que perdeu a virgindade antes do casamento foi substituída por outra igualmente errônea da marginalização da virgem ou do jovem casto, que é o que acontece hoje. Por não haver absolutamente nenhum método anticoncepcional 100% eficaz, e digo isso com a certeza absoluta da minha profissão, as gestações das mulheres não casadas, a partir dessa libertinagem sexual, se avolumaram, sendo logo seguido por maior quantidade de abortos provocados. Na década de 80, num dos congressos de ginecologia e obstetrícia, reconhecendo que nas maternidades estavam nascendo mais crianças filhas de adolescentes do que de mulheres adultas casadas, a recomendação era que não se deixasse nenhuma adolescente sair do consultório sem a receita da pílula, fosse qual fosse o motivo da consulta. Ainda nesta década de 80, eu já ouvia mães afirmarem que, tão logo a filha menstruasse, seria levada ao ginecologista para a necessária receita da pílula. A mãe inventa um motivo para a consulta e a ginecologista sabe o que a mãe deseja, embora não seja explícito. A ginecologista, então, dá um ar de cientificidade, pede montes de exames e pede uma ultrassonografia. E na ultrassonografia diz que tem tais cistos de tais tamanhos em tais ovários. E a ginecologista, sabendo que isso é normal, porque se não houvessem esses cistos não seria ovário, porque o ovário funciona através dos cistos foliculínicos, atrésicos ou luteínicos ou hemorrágicos, sabendo que sem a produção dos cistos o ovário não funciona, sabendo que é normal esse achado na ultrassonografia, para atender o pedido da mãe e para se adequar
a imposição médica da necessidade absoluta de não deixar nenhuma cliente sair do consultório sem a receita de pílula, ela inventa a doença de ovários policísticos e mantém a menina num tratamento, eu diria envenenamento, depois vocês verão por quê, permanente para uma doença que a menina não tem, garantindo também a permanência da cliente que terá que voltar de vez em quando para ver se como é que anda esse cisto, que obviamente nunca vai desaparecer. A mãe sai satisfeita porque a mãe ignora que está, quem sabe, condenando à morte ou a uma invalidez terrível a essa própria filha. Depois nós veremos por quê. Nós podemos constatar que hoje não se encontra nenhuma adolescente que tenha saído do consultório médico sem a receita da pílula, com as desculpas mais absurdas de pseudo-tratamento para falsas doenças inventadas, de tal modo que hoje se tem a impressão de que não há mais nenhuma adolescente sadia. Todas elas estão doentes, seja por ovários policísticos, por endometriose ou por qualquer outra besteira que o médico invente. Nos meus 32 anos de profissão, nos quais eu atendi dezenas de milhares de clientes, jamais encontrei alguma doença que necessitasse da pílula anticoncepcional para ser tratada. Felizmente, hoje tem havido, antes disso devo dizer outra coisa, desde o seu lançamento, os fabricantes da pílula anticoncepcional alertam sobre os seus graves riscos. Basta ler a bula. Mas pouquíssimas usuárias da pílula fazem isto e, se o fazem, não entendem aquele palavreado e não se dão ao trabalho de buscar o que significa. A pílula anticoncepcional, os riscos graves são particularmente os acidentes vasculares, acidentes tromboembólicos, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, trombose mesentérica, trombose retiniana, trombose de fígado, trombose de veia profunda, infarto, tromboembolia pulmonar, sem contar os outros inúmeros efeitos colaterais, sendo que jamais tivemos tamanha epidemia de câncer de mama em mulher jovem como atualmente. Em 32 anos de profissão, eu atendi raríssimos clientes com câncer, todas elas com mais de 40 anos de idade. A minha sobrinha, com menos de 30 anos, tirou os 2 seios porque deu câncer gravíssimo em ambos. Sabemos que a maternidade protege contra o câncer de mama. O câncer de mama é mais comum em mulheres que tiveram poucos filhos ou nenhum filho, mas mesmo assim, lá na terceira idade, hoje as mulheres na década de 20 e 30 anos estão tendo cânceres de mama. Estamos no Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. Então, é feita a mamografia, muito dolorosa para a mulher, por sinal, para verificar se tem algum nódulo, mas a prevenção não é saber se tem para eu curar, isso é detecção. A prevenção é tirar os riscos, e o grande risco do câncer de mama em mulher jovem, hoje, sem sombra de dúvida, é a pílula anticoncepcional. Felizmente,
Hoje tem havido uma tentativa de conscientização da mulher após o reconhecimento de seus graves riscos sentidos na própria carne. Constituem grupos que se comunicam através das redes sociais, como, e vale a pena, como é que digo? Vale a pena pesquisar, vale a pena chegar lá. Constituem grupos que se comunicam através de redes sociais, como a página Vítimas dos Anticoncepcionais no Facebook. Vale a pena ir ao Facebook e digitar do grupo Vítimas dos Anticoncepcionais para verificar o tamanho estrago. Quando esta página surgiu, ela surgiu após um acidente vascular cerebral, um AVC, de uma professora universitária que estava fazendo doutorado em psicologia. Quando ela teve esse acidente gravíssimo, pelo qual ela ficou muitos dias na UTI, ficou vários meses internada, e devido ao qual já fez 5 cirurgias endocranianas para remover fístulas arteriovenosas que se formaram, cada uma dessas cirurgias, com altíssimo risco de morte. Então, quando saiu do coma e pôde fazer algo, ela que já estava sem fala, ela teve que reaprender a falar, agora já recuperada da cegueira que de início a atingiu. Quando ela conseguiu chegar ao seu notebook, ela, sabendo que tinha tido uma tromboembolia cerebral, ela foi lá no Google pesquisar tromboembolia cerebral, e ela viu que a grande causa era da pílula anticoncepcional. Ela havia recebido pílula anticoncepcional para tratar mioma. A pílula anticoncepcional provoca mioma. E quando tem mioma, aumenta. E o médico deu para ela para tratar mioma. Ela tinha mais de 40 anos. O fabricante de pílula diz que depois dos 35 não deve tomar porque soma fator de risco para os acidentes vasculares. Ela, apesar de tudo isso, saiu com a receita da pílula. Quando ela descobriu que era isso, ela fundou a página Vítimas dos Anticoncepcionais, e nesse momento ela queria saber se outras mulheres tiveram ou se ela seria a única. Ela pretendia processar o laboratório. Não adianta. O laboratório alerta na bula. Então não tem como. Ela pode processar o médico, porque o médico sabia, não avisou para ela. Mas o laboratório está ali, eu avisei, tu assumiste porque quiseste. Então não tem indenização. O laboratório gasta milhões para se defender, mas não para pagar a indenização. Então ela queria saber se havia outras mulheres, e começaram a surgir. Quando eu acessei a página em junho de 2015, ela estava, na ocasião, com 2.500 casos registrados, 25 óbitos. Quando eu me comuniquei com ela em fevereiro desse ano, ela estava já com 8.525 casos registrados de pessoas que acessaram e que deram o seu próprio testemunho de situações semelhantes à dela, ou por acidente vascular cerebral, ou com perda de perna por trombose venosa profunda e gangrena, ou por tromboembolia pulmonar com incapacidade de subir uma escada e também com incapacidade sexual, porque não tem mais fôlego. Então, casos com sequelas gravíssimas, e ela está elencando e tem tentado, junto às autoridades, exigir que se coloque na pílula aquilo que é colocado nas caixas de cigarro, no maço de cigarro, para que a mulher que não se dá o trabalho de ler, porque ela só encontrou na pílula, na bula da pílula que ela tomava, ela só encontrou o que deu para ela na 142ª linha da bula, em letras pequeníssimas. Então, ela quer que seja colocado já na caixa, como é feito com cigarro. E ela está tentando que a Anvisa também
regule mais esse absurdo da receita de pílula para todas as mulheres. Bem, com isso eu saí da lista, agora eu vou ver se eu consigo me achar. Os médicos, bem, se eu repetir, desculpem, tá? Os médicos continuam a forçar as mulheres no uso de contraceptivos hormonais, apesar do alerta dos fabricantes, apesar do que os próprios livros de medicina ensinam a respeito dos seus riscos. Parecem ignorar casos informados em centenas de publicações médicas do mundo inteiro e, apesar de a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, dizer que a mortalidade, não estou falando em morbidade, não estou falando em sequelas, mortalidade devido à pílula anticoncepcional, de acordo com a OMS, é 10 mulheres mortas devido à pílula em cada 10 mil usuárias com a pílula moderna, que os médicos dizem, eu vou receitar essa que é mais fraquinha. A pílula antiga de maior dosagem causava apenas 6 mortes em 10 mil. A mais fraquinha, a mais moderna, é mais perigosa, sem sombra de menor dúvida. Só que o médico não receita aquela antiga, porque a menina vai dizer, bah, mas a minha avó tomava isso. E o médico tem que estar na crista da onda, ele tem que ser moderno. Então ele vai receitar a última e a mais cara, que já saiu, e a mais perigosa. Além da possibilidade de morte, inúmeros são os graves efeitos elencados pelos próprios fabricantes, agora eu vou repetir, pela literatura médica mundial e pela própria OMS. A própria OMS diz isso, dos quais mais se destacam como mais frequentes e graves os acidentes vasculares tromboembólicos, como AVC, derrame, infarto, embolia pulmonar, trombose mesentérica, hepática retiniana, hemorroidária ou venosa profunda, com sequelas gravíssimas e invalidez, e mais a epidemia do câncer de mama que enfrentamos hoje. Contraindicações absolutas ao uso da contracepção. Eu me perdi. Contraindicações absolutas ao uso da contracepção hormonal, tais como idade superior a 35 anos ou a presença na família de hipertensão, doenças vasculares, varizes e diabetes, assim como a presença de enxaqueca, de disritmia cerebral, fumo ou obesidade, quando ignoradas pelo médico e pela paciente, podem acarretar problemas seríssimos e até a própria morte. Embora se conheçam tais riscos, o moderno agora é impedir a menstruação, com o uso permanente, sem pausa, da pílula, sem ser informada do perigo de tal atitude, porque em vez de usar 12 caixas por ano, passa a usar 14. Acrescente-se a pílula do dia seguinte, abortiva, que é uma bomba hormonal, corresponde a tomar uma caixa inteira de pílula numa única engolida, a venda livre nas farmácias e à disposição sob receita nos postos de saúde. Nas faculdades de medicina não são ensinados os métodos naturais de planejamento familiar e, por isso, a grande maioria dos médicos os desconhecem. Acobertam sua ignorância dizendo falsamente que método natural não é científico. Por outro lado, são inundados pela propaganda da indústria bilionária dos laboratórios que fabricam as drogas mais vendidas do mundo e que são os anticoncepcionais. Não há lucro no ensinamento dos métodos naturais, embora sejam tão eficazes quanto a pílula anticoncepcional, e digo isso de cadeira por conhecer profundamente o assunto. Os métodos de planejamento familiar deveriam ser ensinados, mormente o natural, nas escolas de segundo grau. Eu tive a felicidade de, ao dar uma palestra sobre sexualidade e contracepção
num colégio de freiras em Novo Hamburgo. Naquela época os colégios eram só femininos, e a professora de biologia, uma freira, deu como tarefa do ano as meninas fazerem os seus gráficos de temperatura basal e reconhecimento do muco cervical, que é o método sintotérmico, ou método de planejamento familiar mais eficaz, o método de planejamento familiar natural mais eficaz. Ela deu como tarefa do ano, e valeria nota no fim do ano, o conhecimento do próprio corpo e a interpretação da sua fertilidade daquelas meninas do Colégio Normal de 2º grau, que serão professoras, poderão passar adiante. Por isso eu digo que os métodos de planejamento familiar devem ser ensinados nas escolas de 2º grau. O meu filho, num colégio dito católico, eu tirei de lá porque achei que era propaganda enganosa dizer que dar o nome de Coração de Jesus eu acredito que seja católico, e foi onde eu havia estudado. E a professora, que era espírita por sinal, a professora de sexologia, queria obrigar o meu filho, de 16 anos, a ter relação sexual, usar camisinha, porque a camisinha era infalível e não arrebentava. E o meu filho dizia: mas a minha mãe diz que se eu não posso educar e alimentar uma criança, eu não devo arriscar, e que a camisinha pode arrebentar. Não, não arrebenta. E ela levou o filho até o seu escritório, e meu filho sentou diante dela, e ela abre a gaveta e tira uma camisinha. Meu filho entrou em pânico, pensou: meu Deus, será que ela quer que eu transe com ela? E ela disse ao meu filho: faz assim com os dedos. E vestiu a camisinha nos dedos do meu filho e diz: agora faz assim. E meu filho fez. Viu como não arrebenta? Ele disse: não, mas pelo que a minha mãe me falou sobre sexo, sobre relação sexual, parece que demora mais. Então continua a fazer. Explodiu. Deus é bom, fez a camisinha explodir na cara dela. A educação sexual dos colégios hoje é vergonhosa. É uma deseducação que desrespeita o direito de o jovem não transar. O jovem é obrigado a transar. Voltando, os métodos naturais de planejamento familiar deveriam ser ensinados nas escolas de 2º grau, nos grupos de jovens de igreja, nos postos de saúde e principalmente na faculdade de medicina, onde não são ensinados. Eu recordo que em 61, um colega meu pediu ao professor de obstetrícia, estávamos no 5º ano da faculdade, que ensinasse método natural. O professor fez assim: não fala nisso que me dá arrepios. Seria machismo? Ignorância? O método Ogino-Knaus fora publicado cientificamente na década de 1920, estávamos em 61. A temperatura basal, outro método natural, havia sido publicado cientificamente na década de 40. E o método Billings, cientificamente comprovado na década de 50. Esse professor deveria ter todo o substrato para poder ensinar método natural, e não o fez. Por quê? Não encontro explicação. Em 1962, eu estava refazendo a cadeira de ginecologia, pela qual eu optei como especialidade, e eu pedi ao professor que me indicasse um bom livro sobre o endocrinismo feminino, no qual eu queria me aprofundar, porque eu tinha sentido que o ensinamento que ele havia dado a respeito era muito fraco. Eu não disse isso para ele, mas eu queria estudar mais. A resposta dele foi a seguinte: não, Zélia, não te mete nisso, e é tão complicado. Hoje, nas minhas palestras, eu explico o endocrinismo feminino e as pessoas entendem. Se eu explicar para vocês, tranquilo que vocês vão entender. Em poucos minutos vão entender. Por que ele não me ensinou?
Quem conhece o endocrinismo feminino sabe onde a pílula anticoncepcional age e o dano que ela faz para o aparelho genital feminino. Quem conhece o endocrinismo feminino sabe a cientificidade dos métodos naturais. Eu pergunto, por que manter o aluno de medicina na ignorância? E isso continua até hoje. Não pensem que os jovens do curso de medicina estão aprendendo método natural, porque não estão. No máximo é assim, é tabelinha, não funciona. Método natural não é tabelinha e método natural funciona tanto quanto a pílula anticoncepcional mais eficaz. A Prefeitura de São José abriu um processo administrativo contra uma médica porque a mesma não receitava pílulas anticoncepcionais, consciente que ela estava dos seus riscos, e a Prefeitura assumiu um franco desrespeito à autonomia do médico em seu receituário. Ela foi processada por causa disso, teve que constituir advogado. Quando essa colega promoveu palestra pública sobre todos os métodos anticoncepcionais com ensinamento dos naturais, apesar da grande divulgação, ninguém apareceu. Ficamos nós três, ela, eu e a sua enfermeira. Alguém daqui poderia me explicar o motivo? Até hoje eu não entendi. Às vezes eu me sinto quixotesca, lutando contra moinhos de vento fantasmagóricos. Eu vim aqui com dificuldade, com temor e tremor, mas com muita esperança que o esforço de todos nós nessa manhã seja uma fagulha que incendeie com muito amor as mulheres para consigo mesmo, as mães para com seus filhos, os homens para suas companheiras e as autoridades para com o povo que o elegeu. Muito obrigada pela atenção, tudo de bom a vocês.